Quando a gente fala em responsabilidade civil por algum ato que foi cometido, independentemente de se tratar de maior, menor, a gente tem que primeiro entender que para sua caracterização são necessários 3 requisitos, que é a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Ou seja, se você entende que foi prejudicado por algum motivo e quer processar alguém, primeiro, digamos aí um acidente de carro. Vai ser analisado em primeiro lugar. Houve culpa da pessoa? Realmente ela causou aquilo ali? Entre a atitude que ela tomou e o que foi causado, existiu um nexo, uma interligação nisso? E gerou um efetivo dano, um prejuízo? Que às vezes a pessoa, só tomei um susto ali no trânsito, mas não danificou meu veículo, então não teve o efetivo dano. Então, assim, isso é necessário para ponderar o que é responsabilidade civil. E aí vem aquela base que todo mundo sabe, no sentido de que os pais respondem civilmente pelas atitudes dos seus filhos. Isso está previsto no Código Civil, mas às vezes surgem algumas dúvidas em relação a esse tema. Por exemplo, como é que fica o filho emancipado? Está provado ali que ele fez alguma coisa errada, mas dos 16 aos 18 anos ali, às vezes se consegue uma emancipação. Os pais se livram da responsabilidade de um ato cometido pelo seu filho que tinha ali 17 anos e estava emancipado? Não, o mero fato de se trazer a emancipação não tira a responsabilidade. A responsabilidade acaba sendo solidária entre pai e filhos, ou seja, eles respondem simultaneamente por eventual prejuízo que for causado a alguém pelo menor. Segundo ponto que vem é aquela controvérsia. Realmente o pai responde irrestritamente em todas as hipóteses? Não. É muito difícil o pai conseguir afastar a sua responsabilidade, porque afinal de contas a responsabilidade dele é chamada de responsabilidade objetiva. Como é que funciona isso no direito? A responsabilidade objetiva ela é praticamente presumida. Se o filho faz alguma besteira, presume-se de antemão que a responsabilidade é do pai, que não teve os devidos cuidados na sua educação, na vigilância ali das atitudes que ele está tomando e coisas do gênero. Então, uma criança foi lá e pichou o muro da escola. A escola pegou e quer uma indenização para que seja reparado aquele muro, que se faça a pintura. Surge a responsabilidade direta dos pais pela falta de cuidado. Agora, se o pai eventualmente quer afastar esta responsabilidade, ele tem que provar na justiça que realmente ele fez tudo que estava ao seu alcance para que isso não acontecesse. Ele tomou todas as cautelas e foi realmente algo inevitável. E aí também existe uma previsão no Código Civil que em tais hipóteses aí sim a responsabilidade pode recair exclusivamente em relação ao menor. Porque claramente existe alguns casos em que o menor realmente tem patrimônio. Ele recebe uma bolsa estágio, às vezes ele tem alguma herança que ele recebeu e tem condições de suportar com algum prejuízo que ele causou. Então não se pode generalizar as situações. E outra dúvida que é comum surgir também é em relação aos pais separados. Aí vem uma polêmica na legislação. Por quê? Se o filho mora com a mãe e o pai está separado, morando em outra residência, fica aquela dinâmica. O Código Civil diz que tem que ter a convivência, e boa parte da doutrina que fala sobre isso diz que nesse caso, por exemplo, só a mãe vai responder porque ela está convivendo com a menor. Mas isso não é pacífico, já foi objeto de muita discussão e já se chegou ao ponto de responsabilizar os dois no sentido de que mesmo o pai estando fora, ele tem que ter todo o cuidado na educação, na responsabilidade. Agora, havendo essa divergência, suponhamos, por exemplo, o filho que está sob os cuidados da mãe e que a mãe deixa ele sozinho lá durante a tarde, ele pega esse veículo da mãe que está na garagem e atropela algumas pessoas. O pai que está divorciado em outra residência, ele pode responder por isso? Talvez ele responda, mas posteriormente é viável que ele faça uma ação regressiva contra a mãe, dizendo, olha, eu fui responsável por um acidente ocasionado pelo nosso filho, pela falta de cuidados,
mas na verdade ele estava sob a sua guarda, sob os seus cuidados. Então, se eu tive que pagar aqui algum prejuízo decorrente disso, eu quero que agora você me indenize pela falta de cuidado, porque afinal de contas ficou claro que ele estava sob sua responsabilidade. Então veja, são exemplos que mostram que o tema é um pouco controvertido, mas é sempre muito importante os pais terem todo o cuidado com a questão envolvendo a guarda, a educação e a vigilância das atitudes do filho, porque uma coisa é pacífica. Há, sem dúvidas, a responsabilidade por aqueles que não têm os devidos cuidados com o menor, com a criança. E aqui é importante separar. Responsabilidade civil é diferente de responsabilidade criminal. A gente não está discutindo aqui quem vai ser preso ou não vai. Eu estou falando de causas de natureza de reparação, de responsabilidade patrimonial. A pessoa tacou fogo na casa do outro, vai pagar uma indenização. A pessoa danificou o veículo do outro, vai pagar uma indenização. Coisas nesse sentido. E para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui ao final do vídeo a legislação que trata do tema, que basicamente a gente tem as regras previstas tanto no Código Civil, que tratam da responsabilidade, dos casos de afastamento da responsabilidade, e também do Estatuto da Criança e do Adolescente.